Pronto. Bom, pessoal, muito boa tarde a todos e todas, tá? Sejam bem-vindos. Eu sou o professor Gilderlan, tá? Me apresentando aqui para vocês, vocês viram lá. Eu vou ser o coordenador desse simpósio, tá? Simpósio 9 sobre literatura e história. Primeiramente, eu queria agradecer muito a vocês a inscrição no simpósio. Nós ficamos muito felizes, eu e o professor Francinaldo. O professor Francinaldo não está aqui porque, graças a Deus, o simpósio 9, que é esse simpósio que a gente está coordenando, foi o simpósio que mais recebeu inscrições do evento, então foi necessário dividir a sala para poder abarcar todos os comunicadores. Então, essa sala 9A está com vocês, mas paralela a ela está acontecendo uma sala 9B, onde o Francinaldo está também coordenando outros simpósios escritos. Então, de já, eu agradeço vocês terem apostado, gostado do nosso resumo e estarem aqui apresentando o trabalho de vocês. Esse simpósio ele acontece hoje e amanhã, tá? Então, vocês estão convidados também para assistir as outras apresentações dos outros comunicadores amanhã, de manhã e de tarde. Tá? Então, tem muitas apresentações, tem muitos comunicadores ainda que estão trazendo os trabalhos de todos os tipos de interface da comunicação entre literatura e história, tá? Como eu já falei, o meu nome é Gil, eu sou doutorando em letras pela UFP, tá? Faço doutorado em literatura lá pela UFP, a Federal do Piauí aqui. Não estou no Piauí, mas estudo lá. Sou professor de letras do IF do Maranhão, tá? Sou professor de português e inglês do IF do Maranhão também. E aí vou estar coordenando esse trabalho com vocês. Eu espero que seja um momento muito bom aí para a gente aprender muito com o outro e poder também contribuir nas pesquisas. Então a gente já vai começar, tá? O primeiro trabalho é o do Lucas Sausen Cruz. Falei certo, Lucas? É Sausen mesmo, né? Isso, certo. Certo. Nós estamos estipulando o tempo de 10 minutos, tá? Para cada apresentação. E ao final de cada bloco de 3 apresentações, a gente faz uns comentários, para também não ficar só os comentários e as colocações para o final, para no meio que não se perder o que foi apresentado lá no começo, tá? Então, Lucas, você tem 10 minutos, pode organizar aí já a sua apresentação. A Cindy aí, muito obrigado, tá, Cindy, pela monitoria no simpósio. Ela vai estar coordenando o tempo aí e pode ficar à vontade. Quando você for começar, você avisa que ela começa a gravar, a marcar o tempo, tá? Boa apresentação. Tá bem, obrigado. Eu não sei se vocês já estão enxergando meus slides. Tudo certo? Tudo certinho. Eu vou estar olhando para frente, que é onde está meu monitor, então vou estar um pouco de lado aqui para a câmera. Vou começar, então. Meu nome é Lucas Sausen Cruz, eu sou mestrando da Universidade Federal de Santa Maria, sou bolsista CAPES e sou orientando da professora Renata Farias de Felipe. Este trabalho é produto de uma disciplina da pós-graduação, Literatura e História, e é intitulado A Guerra do Paraguai sob duas óticas. O romance histórico em um continente, volume 2, de Érico Veríssimo, e a metaficção historiográfica em um rastro do jaguar, de Murilo Carvalho. Eu busco analisar, paralelamente, como esses dois romances ficcionalizam um mesmo momento histórico, que é a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai ela vai estar presente em todo o romance do Rastro do Jaguar. No romance do Érico Veríssimo, ele não vai ter o mesmo foco, mas alguns trechos da Guerra do Paraguai estão ainda ficcionalizados no romance, e aí são esses que eu recorto. É por isso que é somente o volume 2. Por causa do tempo, eu vou ser mais rápido na questão teórica para chegar nos trechos que eu gostaria de ler. Eu pego uma definição do Lukács, ele que trabalhou com a forma clássica do romance histórico, analisando principalmente o autor Walter Scott, e ele vai definir que a especificidade do tempo da ação condiciona o modo de ser e agir dos personagens, enquanto uma ficção figura um momento histórico. Paralela a isso, eu pego algumas definições da Linda Hutton sobre o romance contemporâneo. A primeira delas é essa nomeação como metaficção, uma vez que o próprio romance histórico ele é repensado para revisitar o passado histórico. Numa dos trechos, ela diz o seguinte: a mudança de legitimação para a significação, para a maneira como os sistemas do discurso dão sentido ao passado, acarreta uma visão pluralista e talvez perturbadora da historiografia, como sendo formada por diferentes, mas igualmente significativas, construções da realidade do passado, ou melhor, dos vestígios textualizados do passado,
documentos, provas de arquivo, testemunhos desse passado. Então, a revisão, ou a revisitação, melhor, desse passado histórico, ela é plural em questões de significação, uma vez que diferentes perspectivas podem enxergar o passado, e inclusive perspectivas do próprio momento histórico. Para ver essas duas óticas, então, eu aproximo os dois romances, e eles estariam mais ou menos articulados dentro de uma das perspectivas. Entre os principais pontos de cada perspectiva, no romance histórico, a ideia nostálgica da retomada do passado com fins idealizadores e a evasão do presente nostálgico, e na metaficção historiográfica, a autorreflexidade narrativa especular e a revisão crítica do fato histórico problematizado na ficção. Um breve resumo para quem não conhece as duas obras. O Continente é a primeira parte da saga O Tempo e o Vento, e é interessante, assim, no estudo mais completo, observar que essa visão idealizante do início da primeira parte da saga, ela vai se modificando, se transformando no decorrer das seguintes partes, que é o retrato e o arquipélago. Uma vez também que o próprio Érico Veríssimo, ele demorou mais de uma década para escrever todo O Tempo e o Vento, e tem a ver com a proximidade do seu tempo também, uma vez que o arquipélago já está muito próximo ao tempo do autor. Já no Rastro do Jaguar, mais recente, 60 anos da publicação do volume 2 do Continente, vai tratar da história de dois soldados franceses, um deles em busca das suas origens étnicas. E a partir de alguns documentos e alguns testemunhos, eles descobrem que ele vem de um povoado guarani no Brasil. Daí, justamente com o seu colega Pereira, ele retorna para o Brasil a fim de entender as suas origens. O romance ele é relatado na voz do Pereira, que é um descendente português. Por isso, o sobrenome dele. E para poder vir ao Brasil, ele trabalha como enviado de guerra, uma vez que nesse período está ocorrendo a guerra entre a Tríplice Aliança, Uruguai, Argentina e Brasil, contra o Paraguai. Então, ele tem livre acesso dentro de todo o território e ele consegue não só registrar aquilo que ele observa das guerras, mas também a sua rotina e também o relato sobre o Pierre, que é esse Guarani em busca das suas origens. Aí dois trechos para contrastar. O primeiro trecho do Érico Veríssimo. Foi também na guerra que Chiru pela primeira vez na vida ouviu uma banda de música. Ficou meio louco, com vontade de chorar, mas ficou mais louco ainda quando espetou o primeiro paraguaio na ponta da baioneta. Teve tamanha alegria que chegou a soltar um urro. Estava acostumado a matar passarinho para comer, mas nunca matara bicho maior que um veado dos pequenos. Vi agora que matar homem era bom, porque enchia mais o peito. Daí por diante, só pensou na hora do entrevero. Derrubar paraguaio de longe, a tiro, não tinha graça. O bonito era garga de baioneta. Várias vezes foi repreendido pelos superiores, porque era muito afoito e não esperava a ordem de avançar. Foi por tudo isso que Chiru Caré gostou daquela campanha. Na paz vivia como um bicho, na guerra era um homem. Antes de comentar, eu vou ler já o capítulo do Murilo Carvalho. Eu já havia percebido que as histórias de guerra eram cruéis. Ouvira muitas menções ao sistema de degola, mas não acreditara que pudesse ser uma prática comum. Foi só ali, quando a guerra já estava sob meus olhos, que descobri, estupefato, que era verdade. Num outro trecho, vai mencionar um dos últimos combates do confronto entre os países, né? Que é conhecido como a Batalha do Campo Grande, que ainda há discussão sobre a veracidade dessa batalha ou não, que seria a última resistência paraguaia. Não sei quanto tempo durou esse horror, mas aos poucos, atônitos, os soldados pararam e apenas permaneceram olhando o fogo consumir os restos daquele exército de meninos e mulheres. Eu vi homens chorando, eu vi o espanto, o horror nos olhos de tantos veteranos, encarquilhados pelas lutas nos esteiros, nos campos, nas margens dos rios. Aqueles homens que haviam aprendido a respeitar um inimigo, cuja coragem era o grande desafio. O inimigo que morria definitivamente pelo corpos em chamas de suas crianças. Eu vi o desespero de velhos soldados, os fuzis inúteis nas mãos, as lanças esquecidas, a vergonha, a vergonha. Então, com esses dois recortes,
com essas duas óticas, na verdade 4 recortes, né? Fica claro que no trecho do Érico Veríssimo, a forma como o Chiru, o próprio narrador, entra na perspectiva do Chiru, a forma como ele encara a guerra, de ela ser um festejo, tal qual a banda militar, e a forma como ele prefere essa batalha, esse confronto corpo a corpo, ao invés de um confronto bélico, onde os corpos não se encontram. E é muito interessante também esse contraste de que na paz vivia como um bicho e na guerra era um homem, uma vez que a bestialidade ela faz parte do tédio da paz, e o que seria da humanidade racional estaria presente na guerra, mas aqui ressignificado. Tá bem, mas aqui obrigado. Mas aqui ressignificado como hombridade, como macheza, enquanto no trecho do Carvalho está muito mais no sentido dos horrores, da crueldade, da disparidade de forças entre as duas tropas, uma vez que de um lado você tinha mulheres e crianças e do outro soldados que estavam bem armados, bem vestidos, em condições superiores ao outro exército. Então, não existe hombridade num confronto onde as forças são muito diferentes. E por isso a vergonha no lugar desse sentimento de exaltação. Para finalizar, então, eu só tenho um último recorte, que é sobre a forma como eles retratam uma figura histórica, que é o Dom Pedro II, o imperador do Brasil na época. No texto do Veríssimo, há um distanciamento muito grande do imperador enquanto homem. A imagem que circula a ele está recheada de uma aura de bons adjetivos, e é interessante que o próprio narrador ele reflete como se ele fizesse parte do folclore nacional, tamanha distância que ele tem da realidade. Enquanto no romance do Carvalho há uma crítica muito enorme à postura do imperador diante da guerra, uma vez que ela já era antipopular, ela tinha a ferocidade da própria violência da guerra, e aí, portanto, a morte de muitos brasileiros também, não só do contingente Guarani, mas especialmente das dívidas que estavam acarretando ao país. E aí eu falo até da Tríplice Coroa, principalmente da Argentina e do Uruguai. Mas a antipopularidade dessa guerra e a antipopularidade do próprio imperador. Aí há outros trechos também que poderiam ser analisados, como a própria figura do gaúcho, que no Érico Veríssimo é tão importante, e quando mencionado no Rastro do Jaguar, está muito associado à bandidagem, a saques, a fazendas, uma figura que utiliza desse momento em que as tropas, o exército está se voltando para outro lugar, e daí eles saqueiam o próprio país que está desprotegido. Também o contexto histórico, uma vez que essa guerra é antipopular. Enfim, há muitas formas de abordar as disparidades entre um romance e o outro. Seria isso. Obrigado. Certinho, Lucas. Obrigado, tá? Como eu falei, a gente vai fazendo blocos de 3 apresentações, aí a gente comunica e conversa ao final desse bloco. O próximo trabalho é o da Alana e da Cindy, né? O Imaginário na Relação História e Ficção. Podem se organizar, meninas. Tá passando um carro de som, só um minutinho. Pronto, eu vou espelhar aqui a tela. Tá aparecendo para vocês? Sim. Aqui, só um minutinho. Deixa eu colocar a tela inteira. Pronto. Pode começar, Alana. Tá, eu já ia perguntar se eu podia começar. Bom, gente, boa tarde. Eu me chamo Alana, eu sou mestranda em literatura pela UF, junto com a Cindy, né, a nossa monitora.
E hoje nós vamos apresentar um trabalho chamado Imaginário na Relação Histórica, na relação História e Ficção, uma análise do conto A Cela 1. Então, esse trabalho ele também foi oriundo de uma disciplina chamada História e Ficção lá da UESP. Vamos lá, assim pode passar. Como considerações iniciais, nós temos o seguinte, que nós podemos compreender a literatura como um relato do que poderia ter sido, mas isso não implica dizer que o que aconteceu dentro de uma narrativa literária não foi verdade, pois tudo que aconteceu de fato para o narrador e personagem do enredo. Aqui, só dando uma contextualizada, a gente fala sobre comparações entre o que é a história e o que é a literatura, porque aqui comumente conhecemos a história como fatos verídicos e a literatura como ficção, como que não aconteceu, né? O que é que difere de fato a literatura da história? E aí, aqui a gente colocou que tudo o que aconteceu de fato dentro de uma narrativa com os personagens é verdade, é verídico, aconteceu. E o elo entre o real e o real da narrativa nós chamamos de imaginário, né? Que seria o pacto entre leitoras e leitores com autoras e autores das obras. Os estudos sobre o imaginário vêm desenvolvendo e desbravando caminhos para o entender literário e histórico, assim como apresenta semelhanças entre as duas áreas, até então colocadas em patamares diferentes. Então, aqui a gente se utiliza do imaginário para fazer essa comparação dentro da narrativa da Chimamanda. E como objetivos nós temos que esse trabalho ele visa analisar o imaginário dentro da relação, como eu já falei, dentro da relação histórica, história e ficção, através do conto A Cela 1, da Chimamanda, e nós nos utilizamos de autoras como a Pesavento, o Weiser, né, eles discorrem sobre o imaginário, discorrem sobre esse tema, e como é a construção desse imaginário dentro da narrativa e como é que a gente pode percebê-lo. Tá, então, aqui eu trago um pouquinho do conto da Chimamanda, e aí, na Cela 1, a gente conhece a família, né, do Namabia, que é um jovem de família abastada que vive em Inuzuka. Então, só contextualizando brevemente, o conto ele fala de uma série de furtos que começam a acontecer em Inuzuka, que eles são oriundos de gangues. E pesquisando, essas gangues elas realmente existiram, toda essa questão de furtos dentro da universidade e de jovens de famílias relativamente bem estruturadas, né, de famílias de professores universitários. Então, esses jovens eles eram recrutados para essas gangues e aí acabava que causava muitos conflitos, certo? E uma coisa muito interessante que a Chimamanda faz, não só nesse conto, mas na maioria das suas obras, é que ela não pega o contexto histórico como apenas um pano de fundo para suas narrativas. Então, não é só, aconteceu naquele momento ali na África. Não, ela nos envolve, ela pega esses pontos, essas características, esses acontecimentos históricos e entrelaça dentro da narrativa. O segundo ponto eu já falei. A terceira, que na cadeia, o Namabia inicia um processo de amadurecimento devido à prisão injusta do pai doente de um homem procurado pela polícia. Acompanhamos seu processo evolutivo narrado por sua irmã mais nova. Então, aqui, nesse ponto, a gente acompanha o processo de amadurecimento do personagem principal, que ele não chega a entrar em uma dessas gangues, mas ele é preso por estar no lugar errado e na hora errada. E aí, ele vai preso e tudo, ele vai para, no final do conto, ele vai para a cela 1, que seria a cela, o lugar onde ele iria para morrer. E ele só vai para essa cela, para esse lugar, porque ele viu, né, o pai de um homem inocente ser preso, e ele se revoltou com essa situação, e os policiais então pegaram e levaram ele no lugar desse homem.
certo? E ao tempo que Chimamanda nos entrelaça com a história ficcional do personagem, imaginemos um cenário nigeriano dos cultos, esses cultos são essas gangues, do posicionamento policial no contexto histórico local, onde lemos passagens que recontam como os integrantes dos cultos agiam, como era o suborno oferecido aos policiais e como os vendedores ambulantes ofereciam suas vendas aos transeuntes de algumas avenidas. Então, a gente lendo o conto e a gente fazendo uma pesquisa sobre Nuzuka naquela época, tudo bate. Então, houve uma ficcionalização desse período, mas ao mesmo tempo é entrelaçado com o imaginário, né, que agora a Cindy vai explicar para a gente. Bom, nessa parte a gente traz aqui o Weiser, né, que vai explicar que os textos ficcionados serão de fato tão ficcionais e os que assim não se dizem serão de fato isentos de ficção, que é justamente aquele questionamento que a Alana trouxe no começo, né? E aí a gente vê que, como não se pode negar a legitimidade desta pergunta, cabe indagar se o saber tácito, ao opor ficção e realidade, saber aceito como se fosse óbvio, ainda nos pode ser de ajuda. Então, será que essa separação, né, do que é real, do que é ficção, ela ainda é algo que é relevante? Né? Ou nós devemos levar em conta a realidade da narrativa, né? A realidade ali dentro da obra literária. Então, no conto, né, que nós analisamos, nós somos levados à época dos cultos nigerianos, que historicamente eles se iniciaram em 1952 e durante os anos do domínio colonial britânico por um conjunto de jovens idealistas. Eles incluíram o ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, Wole Soyinka, e os grupos tornaram-se violentos quando pequenas rivalidades se desenvolveram entre os grupos fraternais enquanto estavam em busca de prestígio, de poder, mulheres e acesso a políticos corruptos que começaram a contratar membros de cultos para liderar a violência uns contra os outros. Então, a gente vê esse contexto aqui no conto da Chimamanda através do personagem que é um jovem universitário, e a família deles vive dentro do campus, né, dentro do campus universitário, e os grupos começam a ficar muito fortes dentro daquele ambiente. Então, eles se juntam para fazer várias coisas, né, tem uma série de assaltos, e o próprio personagem também, ele começa a vender as coisas da casa dele, né, ele rouba coisas dos próprios familiares, e aí por estar envolvido com esses meninos do grupo, ele acaba sendo preso. E aí a gente vê aqui também o que fala a Pesavento, né? Que os estudos sobre o imaginário abriam espaços, janelas para a recuperação das várias formas de ver o mundo, de expressar, de sentir o real dos tempos passados através das narrativas literárias. Então a gente vê que, através da narrativa da Chimamanda, né, da história fictícia, daquelas personagens que ela traz, a gente consegue vislumbrar um pouco do contexto histórico da própria Nigéria, né, da formação desses cultos que veio ali desde 1952, que a gente consegue perceber no conto que ele já é um pouco mais contemporâneo, né, talvez seja ali na época de escrita mesmo dele, né, depois dos anos 2010, que isso também ainda estava presente. Aí aqui a gente tem um trechinho do conto em que ela fala aqui sobre esses cultos, né? Os mais conhecidos eram os Black Axe, os Buccaneers e os Pirates. Podiam ter começado como fraternidades inofensivas, mas tinham evoluído e agora eram chamados de cultos. Jovens de 18 anos que haviam aprendido a imitar com perfeição as bravatas vistas nos vídeos de rap americanos, passavam por cerimônias de iniciação secretas e estranhas que às vezes deixavam 1 ou 2 cadáveres na colina Odin. Armas, lealdades forçadas e machucados agora eram comuns. Guerras entre os cultos agora eram comuns. Então a gente vê aqui que ela traz alguns desses nomes, né, de cultos que realmente existiram também. Aí a gente vê que nesse trecho nós temos contato com as ações violentas que os cultos praticavam dentro do campus e como uma ação simplesmente desencadeia outra pior. Os nomes dos grupos violentos mais famosos que a autora apresentou no conto existem e ainda são atuantes pela Nigéria. E aqui chegamos ao ponto em que o imaginário entra em ação, pois apesar dos nomes dos cultos serem verídicos, somos imersos no ambiente que Chimamanda nos proporcionou.
Então, a gente tem, mais uma vez, esse mesclar, né, de história, de ficção, de real, com o fictício. E algumas passagens do conto também vão fazer link com essa realidade nigeriana, que também faz ligação com as nossas próprias realidades também. Então, a gente consegue ver o contexto de um país diferente, mas também consegue trazer isso para nossa realidade brasileira, por exemplo, quando a gente vê essa questão da violência dos jovens, que também é algo que está presente para a gente, né? Que não é algo tão distante do que nós conhecemos. Então, a gente experimenta no conto alencado o contrato entre público e autor, no qual o discurso encenado é validado e a verdade do simbólico se manifesta. Bom, já está dando o nosso tempo. Aí aqui a gente tem mais algumas considerações sobre o que seria o imaginário, né? E também a evolução da personagem que a gente percebe na narrativa. A gente vê essa construção psicológica também do próprio personagem, como ele muda, e a partir do momento em que ele é preso e que ele vai para a cela 1, que é uma das mais temidas pelos presos, ele consegue ver aquela realidade, né, e ver o que ele estava fazendo com a vida dele, e ele também consegue refletir sobre tudo isso. E aí a gente vê aqui nas palavras da Pesavento, né, que foram os acontecimentos da narrativa foram reais na verdade do simbólico, que expressam não no ocorrer da vida. São dotados de realidade porque encarnam defeitos e virtudes dos humanos, porque nos falam do absurdo da existência, das misérias e das conquistas gratificantes da vida, porque falam das coisas para além da moral e das normas, para além do confessável. Bom, então, como considerações finais, nós vemos que após a análise do conto, o imaginário atua na relação, né, autor-leitor, possibilitando o entendimento do real enquanto esse real encenado, validando os discursos e acontecimentos presentes na narrativa. E a gente vê que pesquisas nessa área são muito importantes, né, porque ainda na contemporaneidade a gente se depara com esses estereótipos que definem o que é literatura, o que é história, e que muitas vezes acabam deslegitimando a escrita literária e reduzindo apenas ao campo da ficção, do não real. No entanto, a narrativa histórica também possui suas características ficcionais, apesar de ser sancionada como a detentora das verdades dos ocorridos passados, sem contestação. Então, em A Cela 1, nós nos indagamos, né, se os acontecimentos relatados produzidos pelos cultos chegaram a acontecer, tendo em mente que os cultos são grupos que se tornaram violentos e ainda atuam na Nigéria. Então, a gente vê essa questão da Chimamanda utilizar o contexto histórico e social do país não apenas como um pano de fundo da narrativa, né, mas sim como um dos elementos primordiais, principalmente para a construção das personagens e para a nossa compreensão da narrativa em si. E dentro dessa linha tênue, o imaginário toma um lugar expandindo horizontes para maiores reflexões, contestações, reescrituras para novos pactos serem formados, e assim temos o imaginário enquanto um elo entre a história e a ficção. E aqui são as nossas referências, e muito obrigada. Obrigado, Cindy. Muito obrigado. Vamos seguir aqui. O próximo trabalho é História e Violência em Black Boy, American Hunger, né, do Hernani e da Rosane. Eu vou projetar os slides e aí quando vocês estiverem vendo, vocês me sinalizem, por favor. Já estão visualizando? Tudo certo. Sim. Obrigado. Então, boa tarde a todos e a todas que estão assistindo. Eu sou o Hernani, eu sou acadêmico do mestrado em Letras Estudos Literários aqui da Federal de Santa Maria, do UFSM, e a minha orientadora é a professora Rosane Úrsula Ketzer Umba. E eu vou apresentar o trabalho História e Violência em Black Boy, American Hunger, de Richard Wright, que ele é uma parte da minha dissertação que eu estou desenvolvendo sobre o Richard Wright, e também sobre essa obra. Ele configura como um subcapítulo da minha dissertação. Para iniciar, sem me alongar muito pela questão de tempo, eu contextualizo a análise proposta aqui com o que o Paul Ricoeur apresenta no Tempo e Narrativa 3 sobre história e ficção, como dois construtos narrativos que se entrecruzam. Tanto a história quanto a ficção, elas vão se interpenetrando numa relação que o
Ricoeur reconhece como a historicização da ficção, que é quando há essa infiltração da história, nessa história de H maiúsculo, no sentido de historiografia, na composição da narrativa ficcional, o que também acontece o processo oposto de outra via, que é a ficcionalização da história, que é justamente quando a historiografia faz essa cooptação da própria técnica romanesca, da técnica ficcional, para a construção discursiva da sua própria narrativa. Então é a partir desse background, dessas duas formas de narração que se imbricam, que eu penso esse trabalho. Então, o meu objeto é a narrativa Black Boy American Hunger, do Richard Wright, um escritor do século XX dos Estados Unidos, que ela se constitui enquanto uma autobiografia, no sentido que no próprio sentido que o Philippe Lejeune apresenta sobre a autobiografia, de uma narrativa, de um discurso sobre si, um discurso autorreferencial, em que há uma simetria de identidade entre autor, no sentido do criador da obra, que por Barthes seria o escritor, esse que cria o texto, o narrador, essa entidade que conta a história e habita o nível do discurso narrativo, e a personagem, como essa entidade ficcional que habita o plano da história, o plano diegético. A narrativa, originalmente, ela foi publicada de forma separada, Black Boy em 45 e American Hunger em 77, mas como uma é continuação da outra, elas acabaram sendo compiladas como o mesmo livro. A segunda publicada póstumamente, já que o Wright morreu no início dos anos 60 em Paris. O enredo vai tratar da infância do Richard, enquanto personagem, no sul dos Estados Unidos, e a sua posterior mudança para o norte. Então, fazendo com que esteja no primeiro plano da narrativa a violência racial experimentada por um menino negro no contexto sulista e a sua sequente mudança para o norte, que se constrói nesse imaginário geográfico de liberdade dentro da cultura afro-americana. E então observa-se a memória como centro da praxis narrativa, desse narrador no plano do discurso narrativo, no nível do discurso narrativo, que empreende uma busca por semantização do passado, em que retrocede as experiências da infância como uma forma de construção do relato. E a partir de então, o si encenado na realidade diegética se constrói a partir da administração de narrativas. Nesse sentido, eu penso a representação da violência na literatura no sentido de uma semantização das fraturas sociais causadas pela violência racial que se arrasta ao longo da história norte-americana, como problematiza no campo da sociologia o Dubois, naquele ensaio famoso, The Souls of Black Folk, originalmente publicado em 1903, nessa progressão da escravidão, do contexto das leis Jim Crow, leis estaduais de segregação, e o racismo contemporâneo. E é no momento histórico das leis Jim Crow que se situa essa história de vida temporalmente e que é também transformada em matéria narrativa pela construção do discurso autobiográfico. E nesse ciclo histórico, o narrador, quando ele empreende essa busca por narrativas para compor uma narrativa de si, como se fora um mosaico de narrativas, ele retrocede também ao tempo da escravidão, uma vez que a sua própria avó era uma escrava. Eu trago alguns fragmentos, eu trouxe o original e uma tradução tanto quanto modesta, humilde, para que todos possam acompanhar. E numa das primeiras cenas da narrativa, o personagem é mandado pela mãe numa grocery store, numa mercearia, para comprar alguns mantimentos, e aí ele é assaltado 2 vezes em sequência. E na terceira a mãe diz: tome esse dinheiro, este bilhete e este porrete, ela disse. Vá à loja e compre essas comidas. Se aqueles meninos te incomodarem, então lute. A partir daí a gente já começa entendendo o processo de leitura a violência como uma parte central do exercício de memória, dessa retrospecção ao passado, efetuado pelo narrador, no plano do discurso narrativo, como também da própria identidade, uma vez que a violência é parte significativa do seu processo de socialização. À medida que o personagem vai adentrando no território social, ele vai se apresentando, se envolvendo cada vez mais em um cenário de violência. O que se mantém
quando ele representa, quando ele busca via memória, quando ele brincava com as crianças. E aí ele diz: a estação de trem era a fronteira racial na região, e de forma implícita tinha sido acordado entre os meninos brancos e os meninos negros que os brancos ficariam distantes da estação e nós negros ficaríamos do nosso lado. Então a gente vê que a experiência no espaço, nesse microcosmo infantil, ela é condicionada à experiência histórica do Jim Crow. Então, a partir dessa história individual, se redimensiona também a própria narrativa nacional do contexto segregacionista que se estendeu desde o final da Guerra Civil até o movimento pelos direitos civis, quase 100 anos. Então, também, quando ele se aproxima do próprio enredo familiar, nessa cena que o menino chega a dar a notícia que um grupo de homens brancos havia matado um tio dele, e que o menino diz: Sr. Hoskins, ele levou um tiro de um homem branco. E aí, quando a tia dele diz que vai lá ver o que aconteceu, o menino diz: eles vão te matar se for lá. O menino gritou: os brancos dizem que vão matar a família dele. Então, eu observo também que a violência é esse fio condutor, é esse fio de costura que une essas diferentes narrativas. A sua própria narrativa da sua experiência, a experiência da sua família e também a experiência da sua comunidade, enquanto a comunidade afro-americana. O que também se revela quando ele dialoga com a mãe sobre a história da avó. E aí ele pergunta: qual era o sobrenome da vovó antes dela casar com o vovô? Bolden. Quem deu a ela? O homem branco que era seu dono. Ela era uma escrava? Sim. Então a gente vê que é por esse agenciamento de histórias de vida que ele constrói a própria história da sua vida, no sentido de que, ao compor a narrativa do si, ele acaba administrando outras narrativas, a narrativa familiar, ao qual ele também participa e se posiciona, a própria narrativa da sua comunidade, que em conjunto, pela perspectivação do si, acaba redimensionando a narrativa nacional. E então eu trago esse conceito de sujeito enredado, do filósofo alemão do Wilhelm Schaap, que ele usa o termo em alemão Verstrick, para falar sobre esse sujeito que é enredado. Nesse 2 sentido... minutos, viu, Hernani? Muito obrigado. Sobre esse sujeito que é atravessado por diferentes histórias, sobre essa constituição de sujeito que se dá pelo agenciamento de narrativas, o que aqui é representado na construção literária do próprio discurso autobiográfico. Então, observa-se que o narrador-personagem encontra-se em uma posição atravessada por histórias, a sua história individual, a história familiar e a história da sua comunidade, em que o fio condutor dessas histórias por ele agenciadas é a própria violência. Então, a narrativa do si, construída pela administração de outras narrativas, redimensiona a história nacional na perspectiva das vítimas do racismo. A história, então, acaba por penetrar a construção literária do discurso autobiográfico. E, para concluir, observa-se que, ao agenciar essas narrativas na construção de um discurso autobiográfico, a partir da perspectiva de uma identidade subalternizada no contexto norte-americano, ampliam-se as leituras da história dos Estados Unidos. E aí, então, emerge na composição da narrativa do si a semantização, a projeção de significados, a própria narrativa nacional, em um jogo de sentidos em que a história de vida do personagem redimensiona a história da nação, ou seja, a narrativa nacional, e a história da violência racial nos Estados Unidos projeta sentidos à história contada. Então há também um jogo de espelhamento entre a narrativa do si e a narrativa nacional, que se entrecruzam na construção do discurso literário. E essas aqui são as minhas referências. Muito obrigado a todos e a todas pela atenção. Certinho, Hernani. Obrigado, viu? A gente que agradece. Bom, pessoal, como a gente combinou de fazer uns comentários e umas proposições ao final do bloco de 3 apresentações, eu vou falar aqui algumas coisas que eu anotei, assim, que eu observei tanto dos resumos como das apresentações de vocês, tá? E aí, em seguida, a gente vai para as 2 últimas apresentações. Bom,
deixa eu falar bem aqui, deixa eu ver aqui nas minhas anotações. O primeiro trabalho, né, A Guerra do Paraguai, do Lucas, parabéns a todos. Primeiramente, eu gostaria de sempre dizer isso, parabéns a todos. A gente percebe que todos os trabalhos aqui, eles têm uma forte veia beirando a metaficção historiográfica, né? Então, todos são trabalhos que tocam nessa linha muito tênue entre a literatura e a história. Então, basicamente, o que eu trago aqui para vocês são questionamentos no sentido de provocar para que possa ir além, caso vocês tenham interesse, e sugestões de bibliografias de algumas pesquisas que eu já vi que tocam nos temas de vocês. Por exemplo, Lucas, eu não sei se você conhece o Eric Hobsbawm, né, um autor famoso de literatura e história. Ele tem um trabalho bem bacana, que eu acho que você já deve talvez até ter visto, se chama The Age of the Empires, né, a Era dos Impérios. Então, esse trabalho, ele traz uma questão muito forte que dialoga da relação literatura e história, especificamente no campo das guerras. Como você falou, eu sei que isso aí provavelmente não é a sua dissertação, é mais um trabalho de disciplina, né? Não sei se você vai querer expandir para outras coisas, mas eu não poderia deixar de falar para você dessa obra. O The Age of the Empire, ele traz uma imbricação muito forte de literatura, metaficção, história e guerra, problematizando basicamente o quê? Como essa história das guerras, ela é um contínuo. Na visão do Hobsbawm, que isso jamais seria dissipado, porque é uma coisa que está meio que imbricada dentro dessa identidade do homem por ser um ser guerrilheiro, digamos assim. E a gente tem que lembrar que todos os trabalhos de vocês tocam na ideia do quê? A história, ela não existe sem um fato. E a grande problematização que a crítica faz é o fato literário, né? Ele é um fato suficientemente forte para entrar dentro do campo da história? Hoje, pelas apresentações de vocês, nós vimos que sim. Porque, como vocês próprios disseram, durante muito tempo houve essa separação dos terrenos de literatura e história. E hoje a gente consegue entender, até como o próprio Hernani falou, né? Você consegue historicizar a ficção e ficcionalizar a história. Esse movimento é justamente para provar que no meio dessas duas conversas existe o fato. E esse fato, que pode ser um fato real ou imaginário, né, como aí, por exemplo, no trabalho da Alana e da Cindy, ele constitui o fio que puxa essa história e a literatura. O seu trabalho, Lucas, ele tem uma veia muito forte, ainda que não seja talvez do recorte temporal da análise, mas uma veia que puxa muito para a pós-modernidade, né? Um trabalho que mostra como essa pós-modernidade ela é propícia a problematizar as questões de guerra, justamente porque a guerra é o ápice da desigualdade social. Você falou muito bem no determinado momento aí, como essa guerra é injusta, porque ela mostrava guerrilheiros em uma determinada condição e outros guerrilheiros em outra. Então, esse trabalho de tocar na metaficção, como você próprio falou, da Linda Hutcheon, problematizando essa desigualdade, é justamente pelo fato da guerra ser esse ápice da desigualdade. Então, assim, eu indico para você esse livro, se você não tiver lido, The Age of the Empire, do Hobsbawm, tá? Cindy e Alana, o trabalho de vocês, parabéns também, né? É um trabalho que entrelaça a questão da literatura, da história, do imaginário e do que é real, tensionando que campo cada um atua, mas na verdade mostrando que não é um campo que cada um atua, mas que na verdade isso se constitui num misto de todos, né? Metaficção historiográfica, assim, eu acho que eu nem tenho o que falar para vocês, porque talvez vocês conheçam até mais do que eu, bibliografias de metaficção historiográfica, mas é interessante a gente entender que dentro dessa problematização da metaficção historiográfica, a gente percebe no trabalho de vocês o quê? Como se esse imaginário, ele estivesse ali, e isso é uma citação muito famosa, que faz parte do livro do Weiser, que é o quê? Que o imaginário, ele supera o existente para poder projetar o inexistente. Né? Então, até que momento você consegue de fato dizer se tal ficcionalização é histórica ou não? É um trabalho de vocês beira muito uma coisa fenomenológica, né? E aí eu indico para vocês, acho que vocês talvez conheçam já, aquele livro clássico do Luiz da Costa Lima, né, sobre teoria da literatura, onde ele fala sobre o real e sobre o imaginário em um capítulo específico e pequenininho, onde ele problematiza o que é
do real que pode ser colocado dentro da ficção. Porque às vezes a gente tende a achar que a partir do momento que o autor pega qualquer fato social, qualquer fato histórico e ficcionaliza isso, ele já está por si só fazendo literatura. Tá, ok, mas existe todo um processo mental e um processo teórico dentro da literatura que mostra que não é qualquer fato que talvez seria colocado dentro de uma historicização, né? São determinadas coletagens, digamos assim, como o Luiz da Costa Lima diz lá, que o autor faz para que ele ficcionalize aquilo ali. Então, não são coisas pegas ao bel prazer ou a esmo, não. São determinados pontos da nossa história que se problematizam, que pedem essa problematização para ir para a literatura, né? Aí a pós-modernidade já mostrou para a gente que geralmente são pontos que tocam em desigualdades. E o trabalho do Hernani. Hernani, eu acho que você talvez já até conhece, mas esse seu autor aí eu não conhecia. Né? Até uma vez a gente conversando, você já até me falou sobre esse autor, eu não conhecia. Isso, exatamente, Estela. Mas eu acho que talvez. Você conhece o trabalho do James Baldwin? Né? Me lembrou muito um pouco a escrita do seu autor aí, com que um pouco do que o James Baldwin escreve, né? E aí ficou um determinado ponto, tocando meio que ficou essa inquietude em mim. Seria talvez uma forma de literatura de testemunho também? Essa sua obra teria um caráter testemunial nessa sua obra ou não? Eu digo isso porque eu não conheço o enredo, né? E acredito que em algum momento da sua dissertação, já que você mostrou para a gente que isso é um capítulo da sua dissertação, você vai tocar no Fanon, né? Acredito que em algum determinado momento você vai tocar nessa teoria do Fanon. E aí eu lhe indico, não sei também se você já leu esse livro, se ele já está na sua bibliografia para a produção completa da sua dissertação, é o livro Memória e Identidade, do Joel Kandor. Né? Esse livro ele é muito interessante porque ele fala sobre como a memória e como a história ela é sempre contada a partir da ótica de quem está no poder. Uma ótica contada a partir de sempre quem está no poder, tomando como exemplo esse enredo que você mostrou pra gente, é uma ótica que sempre vai pormenorizar o discurso e a voz desse seu protagonista, né? Então, assim, as minhas considerações que eu tinha para fazer para essas apresentações era basicamente isso. Todos vocês têm muita segurança dos trabalhos que estão apresentando, parabéns. A gente vê que são apresentações de alto nível. Eu queria basicamente mesmo contribuir para vocês com algumas leituras que eu já tinha feito, né, e que talvez possa ajudar vocês, mas se não, fica a contribuição de qualquer forma. Se alguém quiser falar alguma coisa também, pode ficar à vontade. Lucas, Hernani, Alana, assim, se quiserem falar alguma coisa. Se quiserem também comentar o trabalho dos colegas, podem ficar à vontade. Eu tinha curiosidade, Gil, de saber que teoria do Fanon é essa. Você pode detalhar, por favor? Essa que eu mencionei para o Hernani? Sim. É a que ele fala do Pele Negras, Máscaras Brancas, onde o negro é sempre tomado com essa ideia do criminoso, com essa ideia do monstro, com essa ideia do vilão, né? Porque ele, em determinados momentos, o Hernani comentou aí pra gente que os personagens negros são mortos, e é uma coisa que o Fanon toca lá no Pele Negras, Máscaras Brancas. Como essa instituição social da modernidade, da pós-modernidade, moldou os discursos para que o negro ficasse nessa condição, né? É Peles Negras, Máscaras Brancas, do Fanon. Ok? Ok. Bom, pode falar, Hernani. Que também essa ideia do Fanon que ele desenvolve no Peles Negras, Máscaras Brancas, o próprio Dubois, no The Souls of Black Folk, ele fala sobre essa dupla consciência, que é a identidade do negro que se constrói antes de se constitui por si mesma, se constitui pelo branco. O negro que se constitui enquanto sujeito pela ideia do branco, que é um pouco que é um diálogo que existe entre o próprio Dubois e o próprio Fanon nessa linha de construção de identidade nesse sentido subalternizado. Como que essa identidade subalternizada, periférica, se constitui enquanto discurso também. Eu não sei se eu poderia emendar, Gil, eu queria fazer um comentário sobre o trabalho das meninas, da Alana e a outra autora, eu esqueci o nome, porque está no
Como ela tá com monitora, tá aparecendo o nome do evento, Da desculpa. Cindy, Não. pode falar. Isso. Algo que eu fiquei pensando quando vocês trazem essa relação entre literatura e história a partir da Chimamanda, e vocês falam sobre os personagens, uma leitura que eu tenho particularmente, que não sei se vocês vão concordar ou não, o que me parece é que na obra da Chimamanda, quase como que uma constante, mas de uma maneira um tanto acentuada nos contos dela, não é como se os personagens atravessassem um momento histórico em uma narrativa como seria no romance historiográfico, por exemplo. Me parece que é muito mais como que a história atravessa as produções de subjetividades dessas personagens, né? Eu acho que além desse conto que vocês trouxeram, um outro exemplo muito interessante para a gente pensar isso é o próprio conto que dá título ao livro, The Thing Around Your Neck. Acho que em português é Em Volta do Seu Pescoço, ou alguma No coisa. seu pescoço, No né? seu- Isso. Isso. Em que é muito mais como que o fluxo migratório Nigéria e Estados Unidos afeta a construção de subjetividade da personagem do que ela nesse contexto, do que esse atravessamento dela por um momento histórico, por um dado histórico social. Mas é como esse fenômeno social que se faz um elemento histórico atravessa e afeta as produções de subjetividade e como esses personagens narram as suas identidades. Eu pelo menos, eu tenho essa leitura que, de um certo modo, vocês contemplaram no trabalho de vocês, e algo que eu penso a partir dessa relação que vocês fazem sobre imaginário, história, literatura, uma concepção que me vem à mente é a própria ideia de memória cultural que o Ian Assmann, que é um outro teórico alemão, problematiza como esse arcabouço de capital simbólico, de textos, de narrativas, de discursos, enfim, de artefatos culturais que constroem a ideia de uma sociedade em um determinado tempo. E aí me parece que quando a Chimamanda ela escreve sobre isso, sobre esse cenário que vocês apresentam, ela também acaba por a narrativa literária se construir enquanto uma memória cultural que é um conceito um pouco diferente de memória coletiva, porque ele não é simplesmente uma memória de uma coletividade, mas é essa memória que emerge a partir de um capital de representação, de sistemas representacionais que semantizam essa cartografia social em um dado momento histórico. Se você quiser, eu posso até colocar o nome do teórico no chat para depois vocês procurarem, se for do interesse de vocês. Muito, muito legal. Obrigada pelas considerações, Hernani. E eu também lembro de outro conto do mesmo livro, né, que é A Historiadora Obstinada, que a gente também consegue perceber isso. E o conto, né, apesar de muito curto, eu acho que ele tem não sei se chega a ter umas 30 páginas, acho que não, até menos que isso. E a gente tem uma visualização ali da Nigéria, né, no contexto antes da colonização, durante a colonização e após a colonização, né, a partir das personagens, e a gente vê que também esse período histórico vai ajudar nessa construção deles, né, da gente conseguir compreender e chegar até a historiadora obstinada, né, que é a personagem principal. E é muito interessante, realmente, é muito bom. E aí, Alana, se quiser falar alguma coisa, a Alana estuda a Chimamanda, né, no mestrado. Obrigada, Hernani, pelas contribuições. E sim, eu concordo muito. E vocês falando sobre os contos, eu lembrei de um romance dela, o Meio Sol Amarelo, né? Que ela, de fato, faz toda uma coletagem, efetivamente, de todas as notícias, todas as livros, jornais, tudo que ela conseguiu ter acesso sobre a guerra do Biafra, e aí ela resolveu resgatar essa parte histórica que, pelos olhos ocidentais, é muito... como é que eu posso falar? É aquela história de contar a história e não deixar quem viveu aquilo, né, falar, né? E é o que a gente tem hoje, né, na nossa história brasileira sobre a época da escravização. A gente tem... É um pouco difícil a gente achar obras escritas por pessoas escravizadas
E é muito mais fácil a gente achar outras pessoas que falam desse período histórico do Brasil, pessoas que não vivenciaram isso. Então, o que o Hernani estava falando, eu estava lembrando aqui da narrativa do Meio Sol Amarelo, que eu vi uma das entrevistas da Chimamanda falando sobre essa obra, que ela se empenhou tanto para resgatar os mínimos detalhes do que aconteceu, que depois ela ficou um tempo assim, num estado depressivo, porque era muita informação, era muita coisa negativa, mas a partir daí ela conseguiu construir as personagens de acordo com alguns relatos que ela recolheu e dando significado a isso através das personagens que ela criou, que ela escolheu para representarem aquele momento. E é isso. Muito bom. Quando você falou isso, Alana, me veio na mente aquele velho discurso acadêmico que, infelizmente, às vezes a gente propaga dentro da academia, às vezes a gente propaga até com os nossos alunos sem nem perceber, que é aquela ideia, eu vou dar voz para fulano no meu trabalho, eu vou dar voz... A gente não tem que dar voz para fulano, né? Afinal de contas, fulano é dotado de voz e de muita voz. Sim. Né? O que nós temos é que ouvir, né? É que abrir de fato o espaço para que fulano se anuncie com sua própria voz, não eu anunciá-lo, né? Exato. E isso é uma coisa muito importante, mas parece que, infelizmente, muita gente ainda não entende, né? Então, pode falar, Hernani. Sobre isso que tu falou também, mas relacionando ao que a Alana falou, eu acho que nessa relação entre literatura e história, se a gente, à medida que a gente vai adentrando, não só no fazer literário da Chimamanda, mas a posição dela também enquanto intelectual, embora ela não seja uma ensaísta, pelo menos à la lettre, eu acho que quando ela fala do perigo da história única, naquela conferência do TED Talk, The Danger of a Single Story, a gente tem muito material para pensar essa relação entre literatura e história, nesse sentido da perspectivação do relato, de quem está contando essa história, seja no campo da historiografia, seja no campo da literatura. Se a gente pega, por exemplo, a temática da escravidão, quem que contou a história da escravidão na historiografia oficial brasileira? A gente tem essa história única, muito facilizada no nosso imaginário, e é algo que hoje, felizmente, ainda que não de uma maneira tão abrangente, a gente vem reconstruindo a partir de histórias outras, histórias de quem ou viveu, como é o caso da Maria Firmina, né, a partir da narrativa da Maria Firmina, ou dos descendentes de escravos, como na literatura da Carolina, da Conceição Evaristo e tantas outras. E isso que o Gil fala de dar voz é algo que eu acho muito engraçado. Sempre que eu vou, às vezes, escrevendo, fazendo parecer para artigos, eu até às vezes sou um pouco impolite nesse sentido, um pouco rude, porque às vezes vem lá aquela frase: o objetivo desse trabalho é dar voz à Chimamanda, é dar voz à Conceição Evaristo. Aí às vezes eu quase sempre coloco um comentário: quem somos nós para dar voz a Conceição? Quem somos nós para dar voz a Chimamanda? E eu acho que as pessoas têm que entender na academia essa posição de escuta também. A gente não, muitas vezes a gente não está num lugar necessariamente de fala, de enunciação, mas a gente está num lugar de escuta, e a partir disso a gente constrói saberes, como a própria Dana Haraway propõe na ideia dos saberes localizados e da perspectiva parcial, desse lugar de escuta que a gente ocupa. Muito bem. Muito bacana as contribuições de todos, tá? Então, se ninguém tem mais nada a acrescentar, a gente vai seguir para as próximas apresentações. Ok. Gil, Oi. a Vanúzia, eu acho que ela está tendo alguns problemas. Deixa eu ver. Vanúzia, você está na sala? Você vai conseguir apresentar? Porque ela disse que estava tendo uns problemas com barulho no vizinho. Eu estou vendo aqui no chat. Vanusa, você acha que não consegue apresentar hoje? É porque os dois horários de amanhã, eles estão lotados. Você acha que não consegue apresentar hoje?
Vanúzia tá aí? Tá muito barulho, né? Então, Vanúzia, você tem condições de apresentar... tem condições de apresentar amanhã de manhã? Tá, então você entra na sala. Você vai ver o link não é esse, tá? É um outro link. É um outro link, e aí você entra nele amanhã no horário do simpósio da manhã, e aí se apresenta lá, tudo bem? Tá ok, beleza. Então, sendo assim, a gente vai para a última apresentação de hoje, que é a apresentação da Maria Estela, né? O relato histórico em El siglo de las luces. Isso. Então, posso começar, né? Pode sim. Você vai projetar a slide? Tá. Dá para visualizar? Tudo ok. Se você puder botar em tela cheia, Ah, tá, sim. tá no PowerPoint ainda. Certo. Só um minuto. Foi? Ok? Não, continua no PowerPoint, mas dá para a gente ver. Dá? Dá. Ok. Bom, eu estou na minha segunda graduação e no meu segundo mestrado. Originalmente eu sou jornalista e estou mudando completamente o meu campo de atuação, que eu quero, né, na área de literatura. Então, eu estou concluindo a graduação em Letras em Espanhol aqui na UFRN e também estou avançando no mestrado em Literatura Comparada, orientada pelo professor Samuel Anderson Lima. E neste mestrado eu trabalho com essa perspectiva historiográfica neste romance do Alejo Carpentier, foi lançado em 1962. E o tema, ou seja, a temática do livro é essa transposição, por assim dizer, né, da revolução, do ideário revolucionário francês para as Antilhas, tendo por instrumento um francês, né, que, enfim, havia migrado para essa região. E ele estava envolvido com comércio e uma série de outras atividades oficiosas, né? Além de ser um maçom. Então, vejam, por exemplo, que vocês estão visualizando? Você está passando o slide? Estou. Não está passando. Estela, eu acho que seria bom você colocar... Você tira da tela cheia e escolhe a opção modo de leitura, que aí eu acho que aparece pra gente. Peraí. Primeiro... Tá. Que aí fica maior e dá pra gente ler direitinho. Tá, modo de leitura. É bem perto do ícone de apresentar em tela cheia. Você vai passando a setinha aí que você encontra. Aqui embaixo? Isso. Ok. Tem um livrinho aberto. E agora? Pronto, muito melhor. Tá ótimo. Pode apresentar. Obrigada pela dica. Bom, então o segundo era esse, né, que eu apresento basicamente, né, o romance. Então, ele é um seguidor, né, ou seja, ele se alia a Robespierre e Robespierre o torna oficialmente alguém que representa, né, que irá representar, portanto, a Revolução Francesa ali na região do Mar do Caribe, nesse intervalo aí entre o final do 18 e princípio do 19. É neste interregno histórico que se passa o romance. Então, por outro lado, se trata de uma ficção, né? Já foi dito tanto aqui quanto nos comentários, sobre essa apropriação, né,
da história e sua reconfiguração do ponto de vista ficcional. Então, relatos do próprio Carpentier, ao que o próprio Carpentier teve acesso, não é, sobre a figura desse francês, que de fato existiu, né, uma figura histórica. Inclusive, tem recentemente saiu uma biografia dele na França, e inclusive esse selo, né, o homenageou da Ilha de Guadalupe, onde ele, que foi lá, efetivamente, foi essa espécie de laboratório, não é, da Revolução Francesa na região. Então, claro, esse romance é um dos marcos, né, da produção barroca desse escritor cubano, Alejo Carpentier, e isso é muito visível no próprio linguajar utilizado, né? Então, se trata de principia com essa descrição de burgueses, né, havaneiros, que estão ali, vivem numa bela morada, e aí eles mudam, né, de perspectiva com a chegada justamente desse personagem histórico. Aqui eu trago uma leitura muito interessante que eu encontrei do Harold Bloom, Gênios, né? Aquele volume em que ele elege uma série de autores para comentar, e ele assim descreve os 3 principais personagens. Então, que Esteban representava a autoconsciência divina, Vitor, o francês, era o princípio ativo do conhecimento, enquanto Sofia representava a aportação do conhecimento, etc. E o próprio Carpentier vai dizer que não foi à toa a escolha, né, do nome da personagem, Sofia, cuja etimologia é ligada à ideia de sabedoria e tal. Que são, só título de curiosidade, para se ver como a representação pictórica, não é, das capas deste romance, em várias edições, todas essas edições em espanhol, né? Eu vou tratar mais adiante rapidamente da edição para o inglês. Então, como já dito, né, essa transposição de que trata o romance, e a crítica o recebeu até hoje ainda, o lê, né, dessa maneira, com dupla perspectiva, como um olhar cético, né, em relação a esses desdobramentos de processos revolucionários, e aqueles que veem, né, na maneira como o Carpentier tece essa trama histórico-ficcional, faz essa metanarrativa como uma espécie de um modelo que se reportaria a essas questões da nossa modernidade. Aqui uma citação do próprio Esteban, né, já caminhando para o final do romance, que ele, depois de uma temporada na França, ele diz, essa vez, a revolução ha fracassado, acaso la próxima sea la buena. E, em seguida, né, faz esse alerta do excesso de palavras. Não à toa, inclusive, em relação a essa ideia, né, do uso excessivo dessa verborragia discursiva, nesse romance, Carpentier promove um diálogo muito estreito com Goya, Francisco de Goya, né, o pintor e gravador espanhol que viveu nesse período. Então, por exemplo, várias epígrafes desse livro estão precedidas, ou seja, ele transforma frases com as quais Goya identificou várias de suas gravuras para a série Los Desastres de la Guerra, referindo à Guerra da Independência espanhola contra a França, né, no princípio do 19. Ele traz essas citações a título de epígrafe. Isso é objeto de um outro trabalho que eu desenvolvo também. Então, claro, uma das leituras, né, é trazer justamente esse trabalho, naquele livro portentoso do Bosch, em que ele dedica um capítulo a essa interface, né, e diz, por mais que o romancista inclua fatos que pode atestar, e efetivamente
Carpentier faz isso, né? Inclusive ele trata no pós-fácil, ele traz todo um descritivo que se chama sobre a historicidade de Victor Hugo. Então, esses fatos também vão ser naturalmente, né, filtrados, transformados, vão ter evidentemente. Oi? 2 minutos, viu, para acabar o tempo. Então, aqui eu vou passar rapidamente, era só para referir, quem tiver tempo de ler, mas Bloom também faz uma descrição muito sucinta, né? Fala de como esse quadro, que é descrito em várias partes do livro, ele é paradigmático, né? do próprio argumento da novela, ou seja, Revolta dos Escravos, Revolução Francesa, o terror, né, da guilhotina, e novas processos de escravagismo. Então, ele fala disso, né, que eu referi, né, quando nesse pós-fácil, e isso quer dizer, essa própria essas aportações do autor, eles vão ao encontro do que diz Bosch, quando diz que, ainda que o quanto de real histórico seja ponderável, o modo de trabalhar é ficcional. E também, né, disso trata Bourdieu em As Regras da Arte, quando fala da escritura como um trabalho necessariamente coletivo, portanto, algo que fala, não é, de um contexto que ocorre externamente à própria ficção. Eu trabalho também com o Lucas, né, e ele vai falar dessa singularidade histórica que pode ser reconhecida nesse personagem. E para finalizar, né, esse romance ele apresenta no final essa figura que ao longo de toda a narrativa ela aparece de maneira um pouco deslocada, da Sofia. Ela ao final ela tem um protagonismo muito importante. Então, quando ela justamente faz esse diálogo, né, essa intertextualidade entre arte e literatura também. Quando ela, né, naquele movimento que explodiu nas ruas de Madrid, né, em 1808, e o romance termina ali, né, e eles dois, Sofia e Esteban, involucrados, ou seja, fazendo parte daquela coletividade. E enfim, né, era disso que se tratava. Agradeço. E também queria comentar que as sugestões, né, que o Gil falou aqui já incorporei e vou utilizá-las com certeza, tanto Costa Lima como Eric Robesbaum, Era dos Impérios. Muito bacana. Parabéns, viu, Estela? Bom, a gente tem aí mais um trabalho que toca no ponto da guerra, né? E aí, esses trabalhos que tocam no ponto da guerra, eu sempre falo desse livro do Robesbaum, porque o Robesbaum, ele é um historiador, ele não é pesquisador, não é crítico literário, ele é genuinamente historiador, tanto de formação como de vivência e de toda a produção, e ele dedicou a vida a catalogar, né, e historicizar as guerras do mundo, sempre mostrando que essas guerras partiam de concepções de império, de concepções de governo e de concepções políticas de pessoas querendo sobrepor outras, né? Então, por isso que ele fala que essas guerras são a marca da era dos impérios, né? E aí, Estela, o que eu posso deixar de contribuição para o seu trabalho, assim, é uma contribuição bem modesta, mas eu acho que pode agregar alguma coisa, é um autor italiano, também historiador, chamado Giovanni Levi. Né? Não sei se você já ouviu. Giovanni Levi. O Giovanni Levi, assim, vou ser bem sério com você, para comprar os livros dele, a gente tem que desembolsar uma grana alta, porque é bem caro. Mas são coisas assim que vale a pena que ele escreve. Ele trabalha uma noção de história que dentro dos estudos históricos a gente chama de microhistória, né? O que seria essa microhistória? Seria você, a partir de um ponto micro, você conseguir colocar uma realidade macro.
Ou seja, a partir de um personagem do seu romance, você conseguir problematizar e criar uma opinião ou metodologicamente um caminho para se discutir essa determinada guerra, né? Então, por exemplo, até para o trabalho do Lucas, talvez caberia também, a partir de um determinado personagem do enredo e das subjetividades, das falas, das aparições desse personagem, você conseguir traçar um panorama mais geral sobre aquele fato histórico, né? Ele chama esse procedimento metodológico de microhistória. A partir de um personagem, de uma cidade, de um partido político, por exemplo, uma coisa micro, você conseguir trabalhar essa realidade macro de uma guerra, de um império, de um recorte temporal. Né? Então, assim, a contribuição que eu posso deixar, eu vou deixar aqui o nome dele para você no chat, tá? Para vocês, se tiverem interesse, darem uma olhada. Parabéns pelo trabalho. Eu acho sempre muito interessante esses trabalhos que tocam em guerra e tocam em revoluções, porque uma vez eu me lembro que um professor meu, quando eu fiz uma disciplina de História e Literatura no mestrado, ele deixou isso bem claro para mim, ele sempre dizia, Gil, se tem uma marca dentro do seio da história que você consegue usar para compreender a subjetividade humana, essa marca é a guerra. Porque, infelizmente, essa guerra sempre caminhou com a humanidade. E quando a gente fala de guerra, a gente problematiza a guerra numa noção totalmente diferente do que ser só a guerra armada que mata, morre e vai para um campo de batalha, não, né? A gente fala de guerras políticas, a gente fala de guerras Guerra dos vírus. ideológicas, exatamente. Né? Para que guerra maior do que a gente enfrenta agora nessa pandemia, né? Então eu acho que essas teorias, essas metodologias de guerra, elas sempre têm muito pano para discussão, ainda mais quando a gente acha o pano para essa discussão dentro de uma obra literária, viu? Então, parabéns, Estela, parabéns para todos aqui. Tá? Eu vou colocar aqui o nome para você. Vou pegar aqui. Inclusive, ele tá vivo. Ele estava vivo até um tempo desse. Não, acho que ele já morreu já, mas ele até muito pouco tempo estava vivo ainda e produzindo. Tá? Bom, pessoal, alguém tem algum comentário para o trabalho da Estela? Alguma pergunta? Não? Gil, eu gostaria de comentar, assim, te agradecer, porque é muito raro, sabe, que em eventos acadêmicos se dê essa, por exemplo, você está coordenando a sessão e você trouxe contribuições assim fundamentais, acho, para todos. Então, assim, um trabalho fundamental. Eu também te parabenizo. Obrigada. Obrigado. Eu parto daquele princípio que se for para a gente vir só assistir as apresentações do colega e dizer parabéns, gente, está tudo muito lindo, a gente está fazendo muito pouco, né? Porque os trabalhos são bons. Se não fossem bons, não teriam sido aceitos, né? Então, assim, os trabalhos todos de vocês, eu que agradeço as submissões para o simpósio, os trabalhos todos são muito bons. A gente vê consistência teórica e metodológica em cada resumo que foi colocado. Tanto que, se não fosse, não teriam sido aprovados. E não estariam aqui apresentando. Então, o que a gente pode trazer são essas contribuições teóricas, são essas nossas opiniões, mesmo que para alargar mais, para suscitar pontos que, poxa, realmente talvez eu possa caminhar por aqui, porque chega um determinado momento, a gente sabe disso, a gente que faz pós-graduação sabe disso, chega um determinado momento das nossas pesquisas que a gente não enxerga mais nada, né? Que a gente não consegue mais enxergar. Se tá lindo, se tá errado, tá com erro, e a gente não tá mais percebendo porque a gente já tá muito viciado naquilo que a gente tá lendo, né? Então, por isso que a importância desses eventos científicos, né? Para outras pessoas perceberem coisas que a gente não tá mais conseguindo ver, seja por qualquer motivo que for, tá? Pessoal, com o trabalho da Estela, a gente encerra o simpósio hoje. A Vanúzia não vai poder apresentar, né, Vanúzia? Mas eu aguardo você amanhã de manhã para você fazer a sua apresentação. Agora, 4h30 da tarde, vai ter uma mesa lá no canal do YouTube. É 4h30 ou é 4 horas? Eu tô com dúvida agora. Tu sabe, Cindy, de cabeça? Que hora é o horário da mesa? Deixa eu olhar aqui para dizer a vocês. Com certeza não dizer errado.
Veja aí, eu acho que deve ser às 4, porque todos os simpósios se encerram às 4 da tarde. 4h30. Acho que os simpósios encerram 4 para dar um tempinho do pessoal, tá? Então, pessoal, agora 4h30 no canal de YouTube do Lecult vai ter uma mesa sobre erotismo e literatura. Quem gosta desse tema, quem pesquisa sobre esse tema, quem tem interesse de saber sobre esse tema, vai ter uma mesa redonda lá sobre erotismo e literatura. Todos vocês estão convidados, tá? Como também estão convidados para a mesa daqui a pouco, tá, Vanúzia? Essa mesa que eu tô falando daqui a pouco. Tá? E todos vocês estão convidados também para acompanhar esse simpósio amanhã e à tarde, tá? Então, esse simpósio sobre literatura e história, ele funciona também amanhã de manhã e amanhã à tarde. O link de todos os simpósios vocês receberam. Ah, tá. Obrigado. Então, vocês todos podem assistir as outras apresentações dos colegas, tá? Contribuir também, eu agradeço todo mundo que contribuiu nas falas, e é isso que a gente faz, tá? Então, muito obrigado a todos por terem escolhido esse simpósio, tá? Se vocês puderem ligar a câmera para a gente registrar e tirar uma foto aqui para as redes sociais do evento, eu agradeço. Alana, Vanusa, vocês conseguem ligar a câmera? Eu vou fazer aqui a foto, tá? Então, todo mundo sorrindo, vamos lá. Deixa eu ver que se foi, gente. Nossa, ficou ótima. Muito obrigado, tá, pessoal? Tenham todos uma boa tarde. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Obrigado, tchau, tchau. Obrigada, Tchau, tchau. Opa! Você pode encerrar a gravação, Cíntia.